No vídeo de hoje eu vou te ajudar um pouquinho com as transformações do estado físico da matéria. Aqueles nomes lá como fusão, ebulição, condensação, essas coisas todas aí. Então vamos do começo. A matéria, ela pode existir em três estados principais: o sólido, o líquido e o gasoso. Quando ela muda de um estado físico para o outro, isso é denominado de transformação física. Eu já comentei um pouco melhor sobre as transformações físicas e transformações químicas em um outro vídeo aqui do canal que eu vou deixar na descrição caso você ainda não tenha visto. E basicamente a mudança desses estados físicos recebem nomes diferentes. Vamos lá, um por um. O primeiro é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Esse processo é denominado de fusão. Para você que curte RPG ou jogos de fantasia, ou até mesmo filmes de fantasia, pensa na hora daquele guerreiro lá ou do seu personagem fazer a sua espada para o ferreiro. E o ferreiro vai usar a forja para fundir a espada com algum outro item. Então, esse fundir é justamente desse nome, fusão, passar do estado sólido para o líquido. No caso da espada, tem que derreter a espada que está no estado sólido, né? E passar para o líquido para conseguir aí realizar a fundição. A outra mudança de estado físico, que é bem famosa, acredito que essa todo mundo conheça, é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, que é denominada vaporização. Como o próprio nome diz, vaporização vem de vapor, ou seja, do líquido indo para o vapor, indo para o gasoso. Porém, aqui existem três subtipos de vaporização. A primeira é a ebulição. A ebulição é o processo de transformação do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta, como, por exemplo, deixar a sua roupa secando no varal, exposto ao sol. Depois da evaporação, nós temos a ebulição. A ebulição é um processo um pouco mais rápido do que a evaporação e ela envolve ali o processo de formação de bolhas. Então, é, por exemplo, o processo de ferver a água numa panela, quando você vai fazer um miojo, por exemplo. E a terceira, não muito conhecida, é a calefação. A calefação é o processo instantâneo, então ela é super rápida, como por exemplo o ato de jogar água líquida em uma chapa quente, fazendo com que evapore imediatamente e faça aquele barulho lá psh, de uma vez. O nome disso é calefação, mas nada mais é do que um tipo de vaporização. O terceiro tipo é a transformação do estado líquido para o estado sólido. Esse processo é denominado de solidificação, justamente porque está se solidificando. O líquido está transformando-se num sólido, como o clássico exemplo da água virando gelo. Basicamente, a solidificação é o oposto da fusão. O outro processo é a transformação do estado gasoso para o estado líquido, que é o oposto da vaporização. Essa transformação é denominada de condensação ou de liquefação. Tá? A gente tem dois nomes diferentes para significar a mesma coisa, que é essa passagem de transformar o estado gasoso para o estado líquido. Sim, as pessoas gostam de dar vários nomes para a mesma coisa. Por fim, temos o processo de transformar o estado sólido direto para o gasoso, pulando o líquido. E esse processo é conhecido como sublimação. O oposto gasoso para o sólido também é conhecido como sublimação, mas em algumas questões, em alguns livros, você vai poder acabar encontrando aí como ressublimação. Os dois termos são válidos hoje em dia. Os exemplos mais clássicos sobre sublimação é o do gelo seco, na qual é o gás carbônico, CO2, indo do gasoso para o sólido, e o outro exemplo é o exemplo da naftalina se sublimando dentro do armário, né? Passando ali também do estado sólido para o gasoso, aí com o principal objetivo de combater as traças. Eu sei, é bastante nome para lembrar, né? Dá um desespero, porque tem um monte de fórmula já para decorar para quem vai fazer vestibular, tem aquelas fórmulas de física maluca, matemática, e agora eu venho aqui na química e meto mais um monte de nome para vocês, né? Mas eu vou fazer aqui então um exercício de fixação com o intuito de tentar ajudar vocês a se habituar com esses nomes. Então vamos lá. Aqui nós temos os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Antes de eu iniciar aqui essa prática de fixação, eu gostaria só de fazer essa observação na qual o estado sólido, a gente pode perceber que as partículas, né, representadas aí por essas bolinhas, elas estão bem próximas uma das outras, tá? Isso é típico de estado sólido.
Já no estado líquido, a gente pode perceber que essas bolinhas, essas partículas, elas estão aí um pouco mais dispersas, então elas têm aí um pouco mais de liquidez. Enquanto ali no gasoso tá uma zona, né? Tá uma bagunça, cada uma vai para um lado, que é justamente a ideia do gás, né? Uma vez que o gás ele consegue se espalhar por todo o seu ambiente. Antes de eu começar a preencher aqui, seria muito interessante que você pausasse esse vídeo nesse exato momento e tentasse preencher sozinho ou sozinha e depois despausasse e fizesse aqui comigo e você verificasse se você conseguiu acertar. É uma boa prática de fixação. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o estado sólido para o estado líquido. O estado sólido para o estado líquido é conhecido como fusão. Lembra lá do exemplo da forja, né, do ferreiro nos jogos. A outra transformação é do estado líquido para o estado gasoso. Essa transformação ela é conhecida como vaporização. Vaporização. Lembrando aí que existem 3 subtipos, que é a ebulição, a calefação e a evaporação. A evaporação, o processo lento. A ebulição, o processo um pouco mais rápido, que envolve ali a formação de bolhas, como por exemplo ferver água numa panela, e calefação, que é aí o processo instantâneo. O estado líquido para o estado sólido, ele está se solidificando, então a gente tem aí o processo de solidificação. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho para vocês. Solidificação. O próximo é do estado gasoso para o estado líquido. Aqui nós temos 2 nomes: condensação ou liquefação. Vou deixar aqui um pouquinho mais decente para vocês. Já temos os 2 últimos que possuem aí basicamente o mesmo nome, né? Que é a transformação do estado sólido direto para o gasoso ou gasoso direto para o sólido, que a gente aí tem de sublimação. Em alguns autores, né, em alguns livros ou provas, também pode aparecer aí como ressublimação, mas é exatamente a mesma coisa, não tem segredo nenhum aqui. Que os queridinhos, né, das provas sobre questões de sublimação é principalmente a naftalina e o gelo seco. Então, leu naftalina, pode ter certeza que é alguma coisa relacionada à sublimação. Então, tá aí, né, bonitinho para vocês tirarem um print para estudarem depois, se vocês quiserem, os nomes das transformações de estados físicos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Recomendo novamente, fortemente, que vocês pratiquem exercícios, tá? Conteúdo de exata, seja química, física, matemática, até mesmo biologia, na verdade, acho que qualquer matéria, a melhor forma de se estudar é fazendo exercícios, tá? Praticando, aumentando aí o repertório para quando chegar lá na hora da prova, você saber o que fazer. O próximo conteúdo que eu iria abordar aqui é sobre substâncias simples e substâncias compostas e também sobre misturas homogêneas e heterogêneas e posteriormente os processos de separação de misturas. Então o próximo vídeo provavelmente vai ser um pouquinho mais longo, mas eu vou tentar aí não me estender demais para que também não fique muito cansativo. Se você assistiu até aqui e gostou do conteúdo, peço que se inscreva no canal, deixa um like, comente, tire suas dúvidas que eu vou estar aí sempre tentando acompanhar.